1950, a assinatura do Tratado de Amizade, Aliança e a Assistência Mútua entre China e a União Soviética simbolizou o apogeu da reunião entre as maiores potências comunistas do mundo. Porém, esta relação foi marcada por conflitos ideológicos e pela disputa de liderança dentro do movimento comunista internacional. Na década de 1960, as tensões chegaram ao ponto de ruptura, com incidentes militares ao longo da fronteira e um afastamento que persistiria até o colapso da União Soviética em 1991. Com o fim da Guerra Fria, tanto a China quanto a nova Federação Russa enfrentam um mundo dominado pela hegemonia dos Estados Unidos e buscam uma reaproximação pragmática, culminando em uma parceria estratégica que evoluiu ao longo das décadas. Em 2001, foi assinado o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa entre os dois países, que estabeleceu as bases para uma cooperação duradoura. Desde então, ocorreram mais de 40 encontros entre os líderes de ambos os países, destacando o nível de proximidade entre Moscou e Pequim. A ascensão da China como segunda maior economia mundial e o ressurgimento da Rússia como uma potência militar criaram interesses convergentes. Ambos os países buscam conter a influência dos Estados Unidos e estabelecer uma ordem mundial multipolar. Desde 2014, as sanções ocidentais contra a Rússia empurra Moscou ainda mais para os braços de Pequim. Com o comércio bilateral ultrapassa 190 bilhões em 2023. A cooperação militar inclui exército conjunto ao Pacífico e no Ártico. O gasoduto Power of Siberia, inaugurado em 2019, é um exemplo da crescente integração econômica. A China é o maior consumidor de energia do mundo, enquanto a Rússia é um dos maiores exportadores. A Rússia fornece cerca de 15% do gás natural consumido pela China. A exportação russa para a China inclui energia, recursos minerais e armamento, enquanto a China fornece tecnologia e bens de consumo para a Rússia. Enquanto a aliança sino-soviética foi profundamente ideológica, a parceria atual é pragmática e focada em interesses nacionais. Isso reduz o risco de divergências ideológicas que poderiam minar a relação. Vladimir Putin e Xi Jinping mantêm um relacionamento de confiança frequente, descrito como sem limites. Essa proximidade facilita a coordenação em questões globais. Ambos os países são membros-chave da organização como os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, promovendo agendas comuns. A relação sino-soviética foi marcada por uma rivalidade ideológica, que eventualmente levou à ruptura. Em contrapartida, a parceria atual é caracterizada pela ausência de ameaças existentes entre os dois países. A China tem investido fortemente na Ásia, uma região tradicional influenciada pela Rússia. Isso pode gerar tensões a longo prazo. Apesar da cooperação atual, ambos os países carregam memórias de rivalidade e conflito do passado. A tentativa de isolar a Rússia pode criar pressão adicionais na parceria. Apesar dos desafios, a convergência de interesse e a interdependência econômica sugere que a parceria sino-russa permanecerá forte no curto e médio prazo. Essas alianças têm potencial para redesenhar o equilíbrio global, enfraquecendo a hegemonia ocidental, promovendo uma ordem multipolar. O esforço da cooperação militar e tecnologia pode aumentar os desafios para os Estados Unidos e seus aliados. A aliança sino-russa é uma das relações bilaterais mais significativas da atualidade.
moldada por interesse comum, pragmatismo e uma visão compartilhada do mundo multipolar. Apesar dos desafios, sua base sólida sugere que continuará a influenciar profundamente a política global nas próximas décadas. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que essa parceria representa uma ameaça à ordem global atual ou uma oportunidade para um mundo mais equilibrado?